Você confia mesmo em Deus, ou apenas diz que confia? Essa pergunta, aparentemente simples, tem o poder de revelar segredos profundos da alma, porque a verdadeira confiança não se mede no discurso, mas na renúncia. Não está no que dizemos em oração, mas no que deixamos de controlar. A confiança em Deus não é passiva. É um ato ativo de entrega, um abandono da lógica humana para abraçar o invisível. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade poderosa, e ao final deste episódio, talvez você perceba que parte das suas frustrações com a fé não é porque Deus não fez, é porque você nunca confiou de verdade. Imagine um homem diante de um mar que precisa atravessar. Do outro lado está tudo o que ele deseja. Mas o mar é profundo e ele não sabe nadar. Deus lhe dá uma promessa: se você pisar, eu abrirei caminho. E esse homem, com todos os medos que carrega, olha para aquela imensidão e hesita. Ele acredita em Deus, ele ora, ele jejua, mas ele não pisa. Confiar é colocar o pé na água, mesmo sem saber nadar. É seguir em frente quando não faz sentido. E é nesse ponto que a maioria falha, porque todo mundo quer ver o mar se abrir antes de colocar os pés. Mas Deus só age depois da fé. Provérbios 3:5 é um chamado direto para esse tipo de confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é um convite, é uma instrução, um comando espiritual. Mas o que impede essa confiança total para a mente humana? Não te estribes no teu próprio entendimento. Essa é a segunda parte do versículo. Deus sabia que o maior obstáculo da fé seria a nossa razão, nossa necessidade de entender antes de obedecer, de controlar antes de confiar, de calcular antes de crer. Nosso entendimento nos dá segurança, mas essa segurança muitas vezes é uma prisão. Porque enquanto estivermos nos apoiando em nós mesmos, nunca nos lançaremos totalmente nos braços do Pai. Muitos acreditam que fé é sentir, outros acham que é um tipo de força interior, mas a fé verdadeira nasce quando você desiste de entender e escolhe apenas crer. Foi isso que Abraão fez. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi. Sem mapa, sem destino claro, apenas com a voz de Deus no peito. Você conseguiria fazer isso hoje? Largar tudo e seguir apenas uma promessa? A confiança que Deus espera de nós não é aquela que diz: eu confio se Ele me der garantias. É a que diz: mesmo sem garantias, eu sigo, porque Ele é fiel. É por isso que a Bíblia diz: de todo o teu coração. Não pode ser fé parcial. Não pode ser uma entrega pela metade. E na sua vida, em que áreas você ainda está tentando controlar? Talvez seja a ansiedade com o futuro, a dúvida sobre um relacionamento, a preocupação com o dinheiro. Você diz que confia, mas não solta o controle. Você ora pedindo direção, mas não aceita a rota que Deus escolhe. Você quer o plano dele, desde que ele consulte o seu, mas não funciona assim. A confiança verdadeira nos liberta. Ela nos permite dormir durante a tempestade, como Jesus fez no barco. Ela nos ensina a andar por fé e não por vista. Talvez você esteja esgotado. Não porque Deus não esteja agindo, mas porque você está tentando viver pela força do seu próprio entendimento. E esse é o grande erro. Provérbios 3:5 não está na Bíblia por acaso. Ele é uma chave espiritual. Uma porta que abre caminhos para milagres, paz e direção. Mas só funciona se você realmente entregar o controle. Agora respire fundo. Pense no que você precisa soltar e pergunte a si mesmo: eu confio de verdade? E se você deseja se aprofundar mais nessas verdades, recomendo 3 materiais que têm transformado vidas. O Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, uma bússola para quem quer respostas claras com base na palavra. O livro Inteligência Emocional,
como a Bíblia transforma nossas emoções em relacionamentos, essencial para quem quer crescer por dentro. E a Bíblia NVT Coração All Black, com letra confortável e design inspirador para quem ama estudar com profundidade. Links estão na descrição, é só clicar e descobrir. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece ruir. As portas se fecham, os planos desmoronam e as certezas se esvaem como fumaça no vento. É nesses dias que nosso entendimento se levanta com força, tentando assumir o volante da alma. Ele nos diz: você precisa reagir, resolver, controlar. Mas o problema é que o entendimento humano não foi feito para sustentar o peso da fé. Ele calcula riscos, projeta cenários, avalia perdas. A fé, por outro lado, vê o invisível, ouve o inaudível, crê no improvável. É por isso que tantos perdem milagres, porque no exato momento em que Deus pede um passo de obediência, a lógica grita: isso não faz sentido. E assim, ao tentar preservar o controle, muitos abortam aquilo que o céu havia planejado. Quando confiamos em nosso próprio entendimento, anulamos o espaço da intervenção divina. Lembra-se de Naamã, o comandante sírio? Ele tinha lepra. Um homem poderoso, mas doente. Ele foi até o profeta Eliseu em busca de cura, e o profeta disse: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão. Simples, mas para Naamã, ofensivo, inaceitável. Por que nesse rio sujo? Não há rios melhores em Damasco? Naamã quase voltou para casa, doente, porque seu entendimento, sua lógica, sua posição social estavam acima da obediência. Ele queria cura, mas também queria que fizesse sentido. Só quando ele renunciou ao seu orgulho, mergulhou, obedeceu, e o milagre veio. Quantos de nós agimos como Naamã? Oramos por uma resposta, mas queremos controlar o modo como ela virá. Buscamos direção, mas com exigências. Pedimos um sinal, mas exigimos o formato. Talvez você esteja nesse ponto agora, orando por direção, mas se recusando a sair da zona de conforto, pedindo transformação, mas sem abrir mão das velhas práticas, querendo paz, mas alimentando ansiedade, dizendo que confia em Deus, mas ainda acordando todos os dias, tentando resolver tudo pelas próprias mãos. Não funciona assim. A fé não é um adereço para dias bons. Ela é a ponte sobre o abismo dos dias difíceis. É ela que nos permite caminhar mesmo quando tudo está nublado. E para isso, precisamos calar o entendimento e ouvir o Espírito. É quando você desiste de entender tudo que começa, de fato, a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é só confiar em Deus, é confiar de todo o coração. Isso exige renúncia, exige morte do ego, exige que você não tenha mais plano B. E o complemento do versículo é ainda mais cirúrgico. E não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar significa apoiar-se. É como uma bengala, algo que você usa porque sente que não consegue andar sozinho. E Deus está dizendo: pare de usar seu próprio entendimento como muleta. Ele é limitado, frágil, falho. Você não foi criado para confiar em si mesmo. Você foi criado para andar em aliança com o Eterno. Houve um momento em que o próprio Filho de Deus teve que escolher confiar além do entendimento. No jardim do Getsêmani, Jesus suava sangue. Sua alma estava angustiada até a morte. Ele sabia o que viria: a cruz, a dor, o abandono. E ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas em seguida completou: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é confiança. Não é ausência de dor. Não é ignorar o medo. É escolher obedecer mesmo quando tudo dentro de você quer correr. Jesus não confiou em suas emoções. Ele confiou no Pai. E você? O que está segurando? Que áreas da sua vida ainda estão sendo sustentadas pela lógica e não pela fé? Talvez seja a hora de você entregar totalmente, sem reservas. Não com medo do que Deus fará, mas com segurança no fato de que Ele sabe mais do que você.
Deus não erra, e Ele jamais pedirá algo que não esteja carregado de um propósito maior. Confie com todo o coração. Há um tipo de paz que só vem depois da rendição, e há caminhos que só se abrem quando os pés pisam, mesmo sem chão. O segredo da confiança não está em entender o plano, mas em conhecer quem o traçou. E quando essa entrega acontece, algo muda dentro de nós. E o versículo seguinte de Provérbios 3 nos mostra o que acontece quando essa confiança é plena. Ele endireita os nossos caminhos. Mas será que todo caminho torto será mesmo endireitado? E o que fazer quando o caminho se torna ainda mais difícil, mesmo após confiar? Quando escolhemos confiar em Deus e não em nossa própria compreensão, algo começa a se alinhar no invisível. Ainda que os olhos não vejam, o caminho diante de nós está sendo traçado com precisão divina. Provérbios 3:6 revela isso com clareza. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é um dos versículos mais curtos e ao mesmo tempo mais profundos de toda a Escritura. Ele não diz apenas para confiar, vai além, manda reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Mas o que significa isso na prática? Significa lembrar dele ao acordar, ao escolher, ao hesitar, ao sonhar. Significa consultá-lo antes de agir e não só pedir socorro quando tudo desanda. Significa entender que Deus não é um pronto-socorro espiritual, mas sim um Pai presente que quer caminhar ao nosso lado, dia após dia. É reconhecer que o caminho só será seguro se Ele estiver à frente. É parar de pedir que Ele abençoe nossos planos e começar a viver os planos que Ele já abençoou. E quando isso acontece, o milagre silencioso começa. Ele endireita as veredas. Pense em uma estrada de terra cheia de curvas e buracos. Você caminha com dificuldade, escorrega, tropeça, sente dor. Esse é o caminho natural do ser humano tentando andar sozinho. Mas quando Deus entra, quando você reconhece Ele ali, não é que os problemas desaparecem, mas o caminho se alinha. Ele começa a nivelar o terreno, tapar os buracos, cortar as curvas. Não é que o caminho se torna fácil, mas sim que ele se torna claro. A direção, a paz, a certeza. Mesmo na tempestade, o coração sabe, estou sendo guiado. Lembra de José, filho de Jacó? Ele foi traído, vendido como escravo, injustiçado, preso injustamente. Aos olhos humanos, sua vida parecia uma sequência de fracassos. Mas José reconhecia Deus em cada passo. Mesmo na prisão, ele servia. Mesmo no anonimato, ele interpretava sonhos. Mesmo no fundo do poço, ele sabia, Deus está comigo. E então, no tempo certo, as veredas se endireitaram. O trono do Egito o aguardava. Mas veja bem, não foi o destino que mudou. Foi a caminhada fiel que o levou até lá. Ele não correu atrás da promessa. Ele correu atrás de Deus. E a promessa o alcançou. E quanto a você? Talvez seus caminhos estejam confusos. Talvez você se sinta em um deserto sem bússola. E eu entendo. Existem dores que gritam, incertezas que pesam. Mas hoje, a palavra te convida a parar, respirar e perguntar: eu tenho reconhecido Deus nos meus caminhos? Ou será que Ele tem sido apenas um recurso de emergência? Ele quer ser mais do que isso. Quer ser o centro, o conselheiro, o pastor que guia e não só aquele que resgata depois da queda. Às vezes precisamos de ajuda para discernir esse caminho. A palavra está cheia de direções, mas nem sempre sabemos como aplicá-las. É por isso que recomendo com carinho 3 recursos que têm abençoado muitas pessoas. O Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia traz respostas profundas para momentos de dúvida. A Bíblia NVT, Coração All Black, tem uma leitura fluida que ajuda a enxergar o texto com mais clareza. E o livro Inteligência Emocional, como a Bíblia transforma nossas emoções em relacionamentos, é uma ponte entre alma e fé. Todos eles estão na descrição.
Use o que Deus te deu como ferramenta para crescer. A confiança verdadeira não exige explicações, exige relacionamento. Ela nasce quando o coração aprende a ouvir mais a voz de Deus do que o som das circunstâncias. E quando essa voz guia, os caminhos se endireitam. Não importa se antes havia trevas, uma luz começa a brilhar. Mas há algo que impede muitos de viver essa realidade, algo sutil, silencioso e mortal. Algo que se disfarça de zelo, mas destrói lentamente a confiança. A autossuficiência. A autossuficiência é sutil. Ela não chega gritando, não bate a porta como um inimigo escancarado. Ela entra devagar e se disfarça. Às vezes de responsabilidade, às vezes de sabedoria, às vezes até de fé. Mas aos poucos ela vai roubando o espaço de Deus em nossa vida. Ela diz: você já entendeu o suficiente. Você consegue resolver isso sozinho. Você não precisa orar por tudo. Você está no controle. E é aí que a confiança começa a desmoronar. É como alguém que dirige por uma estrada familiar. Já passou por ali tantas vezes que acha que conhece cada curva, cada cruzamento. De repente, um desvio, um buraco, um acidente. Mas ele insiste: eu sei o caminho. E não pede ajuda. É assim que muitos vivem espiritualmente. Sabem de cor versículos, promessas, histórias, mas esqueceram do relacionamento. Confiança não se constrói em cima de conhecimento, se constrói em cima de presença. E presença exige humildade. A autossuficiência mata a dependência de Deus, porque ela diz: se eu posso, por que confiar? Lembra de Sansão? Ele nasceu com uma promessa, um voto, uma força sobrenatural. Era separado desde o ventre, mas com o tempo, a confiança de Sansão migrou do Senhor para si mesmo. Ele pensou: eu sou forte, eu sou invencível, eu dou conta. E mesmo quebrando votos, flertando com o pecado, ele continuava vencendo. Até o dia em que o Espírito de Deus se retirou, e ele nem percebeu. Juízes 16 e 20 diz que ele se levantou para lutar como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor já o havia deixado. Essa é uma das frases mais tristes da Bíblia. Ele achava que estava tudo bem, mas o favor já não estava mais lá. Ele confiou em si, e isso o cegou, literalmente e espiritualmente. Quantas vezes somos como Sansão? Quantas vezes continuamos a caminhar por inércia espiritual, achando que está tudo certo, mas o coração já está longe? Quantas vezes o fogo virou rotina e a fé virou performance? Hoje, Deus te chama de volta à essência, de volta à dependência, de volta ao lugar onde você não precisa ser suficiente, porque Ele já é. A confiança começa quando reconhecemos nossas limitações. E dizer "eu não dou conta" é, na verdade, um ato de coragem espiritual. Porque é nessa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. É nesse vazio que ele se manifesta. É nesse não sei que a sabedoria dele flui. Conheci uma mulher que perdeu tudo: o emprego, o casamento, a saúde. Por muito tempo, ela tentou resolver tudo com a própria força. Buscou cursos, estratégias, conselhos, mas nada dava certo. Até que um dia, ajoelhou-se no chão do quarto e disse: Deus, eu cansei. Eu não sei mais o que fazer. Me guia naquela noite. Ela dormiu pela primeira vez em paz em meses. E ali começou um novo ciclo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ela parou de lutar sozinha. Ela entregou, ela confiou. E quando isso aconteceu, Deus começou a endireitar as veredas. Talvez você esteja nesse ponto, exausto, cansado de tentar sozinho. Se esse é o seu momento, não caminhe mais às cegas. A palavra é lâmpada. A confiança não é uma emoção, é uma escolha diária, uma decisão silenciosa que diz: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu sigo. Mesmo em meio ao caos, eu me rendo.
Mas há uma chave que poucos acessam, uma atitude que separa os que apenas creem dos que vivem a plenitude da confiança. Ela não é fácil, mas é libertadora. Essa chave é a entrega total. E é sobre isso que vamos mergulhar agora, a entrega total. Essas duas palavras carregam um peso imenso para quem decidiu confiar verdadeiramente em Deus. Porque entregar não é apenas orar pedindo ajuda, é abrir mão do controle, é colocar o volante da vida nas mãos do Eterno e aceitar que nem sempre vamos entender a rota. É aceitar ser guiado mesmo quando os olhos estão vendados. Confiar é dizer: Senhor, se quiser me levar pelo deserto, eu vou. Se quiser me fazer esperar, eu espero. Se quiser me ensinar pela dor, eu aprendo. Mas me sustenta, me guia e nunca me deixa só. O problema é que a fé moderna quer atalhos, quer promessas sem processos, quer milagres sem submissão. Mas a verdadeira confiança exige renúncia. Renunciar à ansiedade, ao medo, à necessidade de estar no controle o tempo todo. E isso dói. Dói porque somos treinados a reagir, a resolver, a correr atrás. Mas o Evangelho é um chamado ao descanso, não à passividade, mas à certeza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aquietar-se não é desistir, é saber que quem luta agora não é mais você, é Ele. No Getsêmani, Jesus nos ensinou o que é a entrega perfeita. Ali, sozinho, em agonia, suando gotas de sangue, ele fez a oração mais honesta e mais poderosa da história. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Essa frase carrega o DNA da confiança absoluta. Jesus, o Filho de Deus, sabia o que viria. Sabia da dor, da cruz, da traição, mas entregou, porque a vontade do Pai sempre será maior do que a lógica humana. E quem confia, aprende a dizer: seja feita a tua vontade. Você já disse isso de verdade? Já olhou para um sonho e disse: se não for da tua vontade, Senhor, pode tirar? Já encarou uma porta aberta e disse: mesmo que pareça boa, se não for tua, eu não entro. Porque isso é entrega. É fácil confiar quando tudo faz sentido. Difícil é confiar no escuro, mas é no escuro que a luz da fé brilha mais forte. Um homem perdeu tudo em um incêndio. Casa, bens, documentos, com esposa e filhos pequenos, viu o mundo desabar. Mas no meio das cinzas, ele se ajoelhou e orou: Senhor, eu não entendo, mas confio. Se me resta apenas a fé, que ela seja suficiente. Naquela noite, uma igreja local soube do ocorrido. Em poucos dias, uma rede de apoio se formou. Pessoas que ele nunca tinha visto ajudaram com roupas, alimentos e até um novo lar. Anos depois, ele disse: na hora parecia o fim, mas hoje vejo que foi o início, porque eu precisei perder tudo para descobrir que Deus era tudo. Confiança não se ensina com palavras, se aprende no fogo, se molda na dor, se revela na entrega, e há um segredo final, uma revelação que muda completamente a forma como enxergamos. Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que significa de verdade reconhecer a Deus em todos os caminhos? Existe um poder oculto nessa frase, e é ele que vamos desvendar agora. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Essa frase parece simples, mas esconde uma das verdades mais profundas da espiritualidade cristã. Reconhecer a Deus não é apenas orar quando está tudo difícil, é reconhecer quando tudo vai bem, é enxergar a mão dele no sorriso de um filho, no pão sobre a mesa, na porta que se abriu e também na que se fechou. Reconhecer a Deus é incluí-lo em tudo, nas decisões pequenas, nas grandes, nos afetos, nas finanças, na saúde, nos sonhos. É acordar e dizer: Senhor, o dia é teu, os planos são teus. Me guia, mas o texto diz: todos os teus caminhos, todos.
Não só os espirituais, não só os religiosos, mas também os profissionais, os emocionais, os relacionais. Quantos de nós vivemos como se Deus estivesse apenas nos domingos, nos cultos, nos momentos de oração, mas e o resto da semana? Deus quer ser reconhecido no teu trabalho, no teu namoro, no teu tempo livre, na maneira como você lida com o dinheiro, com a família, com os sentimentos. Porque só quando reconhecemos a Deus em tudo, Ele endireita o que está torto. Essa é a promessa. Não é que você nunca mais vai se perder, mas que mesmo se perder, Ele vai te mostrar o caminho de volta. Endireitar as veredas não é te livrar dos vales, é te ensinar a atravessá-los com propósito, com sabedoria, com fé, é transformar atalhos em pontes, erros em testemunhos, desvios em revelações. E quando olharmos para trás, vamos perceber que o caminho torto nos levou exatamente para o centro da vontade dele. Talvez você esteja hoje andando em uma estrada escura. Talvez esteja questionando se Deus ainda lembra de você, ou se errou tanto que não há mais como endireitar os caminhos. Mas escute com atenção. O mesmo Deus que escreveu Provérbios 3:6 não impôs condição. Ele não disse, se você for perfeito. Ele não disse, se nunca tiver se desviado. Ele disse, reconhece-me e eu endireitarei. Isso significa que não importa onde você esteja agora, se você reconhecer a presença dele, se entregar, confiar, permitir que ele conduza, o caminho torto vai se alinhar, porque onde há entrega, há direção, onde há fé, há conserto, e onde há Deus, há recomeço. Se essa mensagem falou ao seu coração, talvez seja o momento de buscar ainda mais sabedoria. O Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas pode te ajudar a entender o que parecia impossível. A Bíblia NVT, Coração All Black, é mais que uma leitura, é uma experiência com Deus. E o livro sobre inteligência emocional pela Bíblia pode te ajudar a confiar de verdade, mesmo quando tudo parece desabar. Os links estão na descrição. Deus pode usar qualquer meio, até mesmo um livro, para transformar sua vida. E agora que entendemos o segredo da confiança, chegamos a uma pergunta inevitável. Por que, mesmo confiando, os escolhidos por Deus enfrentam tantas dificuldades? Essa é a próxima chave que vamos revelar. Porque por trás da dor, há um propósito escondido. Na próxima história, vamos descobrir o que há por trás das provações dos escolhidos. E você vai perceber que o sofrimento que você vive hoje pode ser exatamente o palco do seu maior milagre. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal Palavras da Bíblia e ative o sininho para não perder a continuação dessa série reveladora. E comenta aqui embaixo. Eu confio nos planos de Deus. Se essa mensagem falou com você, te espero no próximo vídeo.